Fala Maré Vermelha, meu nome é Henrique Michelini, estou como diretor de desenvolvimento da FERJ Pronto 2020 e eu queria falar com vocês rapidamente um pouco sobre CRM. E aí a gente começa falando o que significa essa sigla, né? E ela vem do inglês e ela significa de gerenciar ou gerenciador de relacionamento com o cliente. Simples assim e muito autoexplicativo assim. Então é basicamente você conseguir se munir de informações, se conseguir gerenciar a trajetória, a jornada desse cliente ao longo do contato com a empresa júnior de vocês. Ok, mas na prática, como que se dá isso? A gente tem dois processos assim macro que vão direcionar e citar todas as próximas consequências que a gente vai ter nesse processo. O primeiro é o cadastro. Então, quando e como você insere esse cliente no seu banco de dados, na sua rotina do dia a dia e nas informações que vão estar acontecendo nos próximos passos. E segundo é o registro das informações. Ao longo do processo, ao longo do programa, de forma com que você consiga tomar decisão a partir desses dados depois. Então são esses dois pontos principais, é você colocar ele para dentro e você ter informações e sempre agregar informações para você conseguir tomar a decisão no futuro. Existem N plataformas, assim, a gente não vai falar sobre boas práticas, a gente não vai falar sobre ferramentas. Se vocês quiserem, tem material aqui embaixo dando alguns nortes para vocês. Mas a gente vai falar sobre no dia a dia qual que é a diferença nisso para uma empresa júnior. E aí a gente fala principalmente sobre munir a empresa com dados. A gente já falou um pouco sobre funil de vendas para vocês, sobre potencialização de funil de vendas para vocês, mas agora é um pouco sobre tomada de decisão. A gente tem um histórico no movimento Empresa Júnior de tomar muitas decisões assim, baseadas na nossa experiência, no nosso feeling, de certa forma no achismo. Em alguns momentos assim, é o que a gente tem para fazer e às vezes e muitas vezes assim acaba dando certo. Mas a partir do momento que a gente tem dados e evidências empíricas para a gente tomar a decisão, esse processo ele fica muito mais fluido, muito mais dinâmico, e a gente consegue tomar as melhores decisões possíveis. Então a primeira coisa assim, que é legal de falar que um CRM te dá são dados para você analisar o seu cliente, analisar suas etapas. A segunda coisa é um planejamento de fato. A partir do momento que você consegue visualizar esse processo e esse processo te mune de informações e dados, você consegue planejar qual que é a melhor estratégia, qual que é a melhor rota que você vai fazer e como que isso vai ser colocado para frente para o cliente. Porque assim você consegue ver o que está funcionando, ver o que não está funcionando e tomar decisão em cima disso e se planejar de fato. E aí assim o seu fluxo de contato com o cliente, a jornada dele pré, durante e pós-venda fica muito mais estratégico. Vocês começam a ter controle do que acontece. Não necessariamente vocês conseguem moldar e denotar causalidade nas coisas que estão acontecendo, mas vocês conseguem controlar porque vocês estão mensurando. Então uma empresa júnior que consegue ter o CRM estruturado e funcionando, ela consegue ter uma previsibilidade das ações dos clientes, ela consegue tomar decisões de forma assertiva e ela consegue também se planejar e ter uma estratégia mais coesa para o trabalho do dia a dia e fica muito mais tranquilo e até prazeroso trabalhar com menos incertezas. Já uma empresa júnior que não consegue ter esse CRM estruturado, ela acaba tomando muitas decisões por feeling e por achismo, ela acaba tendo muitas surpresas durante o processo e ela acaba encontrando com muitos padrões, mas não consegue identificar ele, o que acaba gerando muito retrabalho. O grande ponto central assim, de CRM era isso que a gente queria passar para vocês. Se vocês querem se aprofundar um pouco mais, inclusive desenvolver um CRM para a empresa júnior de vocês, ou então adaptar a que já existe, aqui embaixo a gente deixou algumas referências para vocês darem uma aprofundada e estudada. Mas se vocês quiserem que a gente elabore um conteúdo mais aprofundado e mais técnico, algumas ferramentas para vocês, reage pra gente, comenta pra gente, conversa, falando que vocês querem esse conteúdo que a gente vai estar providenciando. No mais, fala seu feedback pra gente sempre melhorar essa plataforma e a gente se vê no próximo treinamento, capacitação, conteúdo, enfim, da nossa plataforma. Obrigado, pessoal.